Meus amigos, e o Paquetá, hein? Que lambança que o jogador se meteu. Agora, de fato, o cerco está se fechando e a verdade vai vir à tona. E, infelizmente, pelo que tudo está indicando, o final não vai ser feliz. E o jogador deve ser condenado. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com a situação do Paquetá. E ele, pelo jeito, também deve estar. É claro! Então assista esse vídeo até o final que você vai entender tudinho desse caso. E ao longo desse vídeo você também vai descobrir o motivo dessa preocupação. Ih, rapaz. Como todos sabemos, o Lucas Paquetá é cria do Flamengo e já tem uma carreira bastante consolidada no futebol europeu. O jogador já disputou uma Copa do Mundo e já há algum tempo vem se destacando bastante. Ele fez com que até mesmo o Pep Guardiola, aquele mesmo cabeça de ovo, que para muitos é disparado o melhor treinador da história, se encantasse por ele. O Guardiola, para quem ainda não sabe, está interessado em contratar o Paquetá desde o ano passado. E a contratação ainda só não aconteceu por conta dessa enorme polêmica que o jogador está envolvido. Mas para você que estava morando em uma caverna, que não tinha nenhum acesso ao mundo externo e está perdido nessa história, calma que eu vou te explicar com detalhe o que de fato aconteceu com ele. Muito obrigado. O jogador brasileiro foi acusado de forçar o cartão amarelo em 4 partidas do campeonato inglês em 2022. Ou seja, ele teria tomado os cartões de propósito, manipulando o resultado da partida. E isso tudo seria para beneficiar pessoas ligadas e próximas do jogador, que justamente apostaram que ele tomaria os cartões nos jogos. Então ele teria feito isso para que os amigos lucrassem com apostas, e estima-se que cerca de 60 pessoas ou mais tenham participado dessas apostas. E para piorar ainda mais a situação do jogador, foi comprovado que as apostas foram feitas do lugar em que o jogador nasceu. O renomado jornal britânico The Sun mostrou que todas as apostas teriam sido feitas justamente da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que é onde o jogador nasceu. Uma das apostas de que o jogador tomaria o cartão amarelo foi no valor de apenas 7 libras, que é mais conhecido como R$ 46 na cotação atual. E a mais alta delas foi de 400 libras, ou melhor dizendo, R$ 2.600. E como de fato o jogador acabou recebendo os cartões, os ganhos dos apostadores chegaram a cerca de 100 mil libras, que é quase R$ 670 mil. É uma baita de uma grana. O Paquetá, por sua vez, sempre se disse inocente e nega ter cometido qualquer irregularidade. Pois é, mas isso é justamente o que um culpado diria. Brincadeira. Mas o que é verdade é que não é bem isso que as investigações estão apontando. Para vocês terem uma noção, um caso bastante semelhante aconteceu com o zagueiro do Stratford Town, e o jogador Kenan Isaac foi suspenso por 10 anos por apostar que também receberia um cartão amarelo durante uma partida da FA Cup em 2021. E 3 anos antes desse caso, o zagueiro do Lincoln City, Bradley Wood, foi afastado por 6 anos após receber de propósito cartões amarelos em 2 jogos da Copa da Inglaterra. Para você ver, né? Um jogador foi durante uma partida e o outro foi durante 2 partidas, e olha só como foi severa a punições deles. E o Paquetá, estamos falando de 4 partidas da Premier League, que é disparado o campeonato mais importante da Inglaterra. A situação tá complicada. Agora você está começando a entender o porquê, o motivo da preocupação? Sim, senhor. Paquetá, eu acho melhor você já ver outro emprego, cara. Já começar a ver outra coisa, começar a estudar um Senai da vida, mandar um curso de padeiro, quer dizer, brincadeira, calma, é brincadeira. Cagão. E essas investigações são muito rigorosas por lá, porque não é de hoje que isso vem acontecendo. E também saiu a notícia que a Football Association, a FA, que é o órgão máximo do futebol inglês, quer que o Lucas Paquetá seja banido para sempre do futebol. Claro que se ele for considerado culpado por manipulação. E essa informação também é do jornal The Sun, que teve acesso a documentos da acusação, que incluem a recomendação de que o meia do West Ham seja vetado do esporte em caso de condenação. Então agora vocês de fato já entenderam a gravidade da situação, o negócio é mais embaixo. Ao receber essa notícia, o Lucas Paquetá, através de seus advogados, pediu um prazo maior para o envio de sua defesa em relação às denúncias das supostas manipulações. O jogador do West Ham tinha até o dia 3 de junho para enviar a sua posição, a sua defesa no caso, mas ele acabou solicitando mais tempo. O porquê disso eu não sei, pois essa atitude acaba gerando ainda mais dúvidas sobre o jogador, que, para falar bem a verdade, eu acho que ele está sem saber o que fazer. Mas no momento, mesmo com todas essas investigações rolando, o jogador está servindo a seleção brasileira e disputará amistosos para a preparação para a Copa América. E ao ser questionado sobre o assunto, o jogador disse o seguinte: vai ser a primeira e única vez que vou falar. Fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. Continuo fazendo o possível e cooperando com as investigações. Vamos fazer o máximo para esclarecer tudo. Sigo preparando para esse momento, para estar aqui. Isso é o mais importante. Estive nas 2 últimas convocações. Estou feliz de estar aqui. Vou estar disposto a ajudar a seleção brasileira
afirmou o jogador do West Ham. Tanto o Lucas Paquetá quanto a Football Association devem apresentar os seus argumentos a um comitê independente, que vai ser responsável pelo veredito final. Porém, o desfecho de toda essa situação deve demorar cerca de mais um ano, e até lá o Paquetá segue em ação. Só que caso ele seja punido, a pena vai ser muito pesada, e consequentemente ele vai acabar sendo banido do futebol. Que merda, hein? Cara, é loucura pensar, imagina só a cabeça do jogador. Ele pode estar jogando a última temporada da sua carreira. É assustador só de imaginar. Mas assim como eu falei no vídeo anterior do Neymar, escolhas, né, rapaziada? As escolhas pesam demais. E também para deixar bem claro, caso o jogador seja de fato condenado, ele não vai ser banido apenas do futebol inglês, não. Ele corre seríssimos riscos de ser banido do futebol em geral mesmo. Eu vi até mesmo alguns torcedores do Flamengo comentando e pedindo a sua volta. Porém, fique bem ciente que se caso ele for punido, isso também não vai acontecer. Mas agora, analisando toda essa situação, eu vou dar a minha opinião sincera sobre o caso, pois aqui eu não fico em cima do muro não. Sou bem macho. Primeiramente, eu de verdade fiquei bastante surpreso e chateado com essa notícia, pois eu gosto muito do futebol do Paquetá. Eu acho ele um jogador muito inteligente que evoluiu muito ao longo dos anos. Ele não sentiu o peso de ser protagonista em uma das ligas mais importantes do mundo, se não a mais importante. E eu também acho que ele ainda tem muito para evoluir, o cara ainda é muito jovem. E imagina só se ele realmente fosse transferido para o Manchester City e fosse treinado pelo Pep Guardiola. O quanto que esse cara não poderia evoluir. Seria simplesmente, no mínimo, curioso e espetacular ver o Paquetá sendo treinado pelo Guardiola e jogando pelo Manchester City. O que esse cara poderia evoluir e entregar não tá escrito. Eu acho até mesmo que ele poderia facilmente se tornar até um dos melhores meio-campistas do mundo. Muito complicado, né, rapaziada? O cara ainda é muito jovem, tem um potencial enorme e ainda tem muito a entregar pelo esporte. Só que isso, infelizmente, deve não acontecer, pois como estamos acompanhando, o jogador deve ser sim culpado. Deve ser, rapaziada. Não podemos bater o martelo ainda, porém é o que está indicando. E cara, sinceramente é bem estranho, eu não consigo entender de maneira alguma por que ele teria feito uma coisa dessa. Se ele realmente fez isso, é muita burrice. Mas é burro! Ele praticamente pegou a carreira dele, amassou e jogou no lixo. E tudo por conta de amigos. E outra, o cara já é um jogador renomado e de sucesso. Ele deu muito certo no futebol. Ele tem muita grana e tem um salário absurdo. Não teria motivo algum para ele ter caído nessa. Para vocês terem uma noção, hoje no West Ham, ele ganha um salário anual de 7,8 milhões de libras, que é equivalente a 51,6 milhões de reais. Pô, não tá bom, cara? Tá maluco? Então é de fato, no mínimo, inacreditável o que está acontecendo com ele. Os jogadores de times menores, times pequenos, dá até para você entender. Eu não estou falando que é certo, longe disso. Porém, a gente acaba compreendendo a situação do atleta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, com um cara de sucesso e milionário desse, é surreal. Só que mesmo tudo indicando contra ele, eu ainda tenho uma pequena esperança e torço para que o jogador seja inocente. Só que se ele for culpado de verdade, aí ele tem que se lascar mesmo. E agora eu quero saber de você, é você aí mesmo que tá assistindo esse vídeo até aqui. Não se esconda, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Paquetá é culpado, sim ou não? E diga o porquê. Valeu, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!